Olá pessoal, como que vocês estão? Mais um programa pela Rede TV do Paraná. Nós estamos aqui para falar hoje, iniciando o mês de dezembro, e falando um pouquinho sobre a família, sobre o perdão, sobre a condição que você chega até o final e fala assim: puxa, já chegou dezembro, eu vou ver como é que tá minhas finanças, eu vou comprar um monte de presente, e aí, como é que fica? Mas eu chamei aqui um perito, né? Vocês já conhecem, e o pastor João Brito aceitou o nosso chamado novamente para vir apresentar esse programa, falar conosco sobre um tema muito importante nessa época e sempre, qualquer época. Tudo bem, pastor? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar aqui de novo, né? Por esse tempo aqui. Queremos que vai ser edificante como foi da outra vez. Se Deus quiser. E é um prazer realmente estar aqui com você. Eu sei que tem muitas coisas boas que vai surgir aí e o meu telespectador merece palavras de incentivo, coisas boas aí para cada um na sua casa. Então, vamos começar a falar sobre o que mesmo? Com o fim do ano. Chega no final do ano, a gente começa a analisar um pouco o que a gente fez, o que a gente deixou para trás, o que eu posso fazer o ano que vem. E às vezes não dá tempo, de 300 e poucos dias não fez nada, né? Mas a gente precisa saber como avaliar cada sentimento, cada passo que a gente deu nesses 360 dias aí. Como que a gente consegue entender o crescimento espiritual nessa época? Muito boa pergunta. O grande desenvolvimento do ser humano, ele precisa ser contínuo e muitas vezes a gente se embaralha no meio do processo. E quando a gente fala de crescimento espiritual, nós temos que falar de um padrão. Então, por exemplo, a minha fé, eu sou cristão e a minha visão é em Cristo, é em Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos mostra, em vários textos, que aquele que está em Cristo, ele começa como um bebê, ele vai engatinhando, ele vai sendo desenvolvido pela obra do Espírito Santo, daqui a pouco ele se torna um adolescente espiritual, daqui a pouco ele se torna um jovem, e os jovens são fortes, e daqui a pouco você tem a fase adulta e se tornam pais, ou seja, eles vão cuidar de outros. Então, o crescimento espiritual, ele é fundamental na caminhada cristã. Ninguém que desenvolveu ou desenvolve uma caminhada, ela vai querer parar como uma criança. A própria criança é assim. Ela está no colo, está recebendo o leite materno, daqui a pouco ela está engateando, daqui a pouco você não consegue mais segurar a criança, porque ela vai. Então, a caminhada cristã, a caminhada com o Senhor Jesus, ela é uma caminhada de desenvolvimento, de crescimento. E aí chega uma hora que ela alcança o que chamamos do seu tema, a maturidade perfeita, né? Ou a maturidade plena. Então, isso precisa ser uma vertente na vida do ser humano. Ele nasce, ele cresce, reproduz, desenvolve, chega uma hora que ele vai. E o que vai ficar, né, são as marcas que essa pessoa vai deixar devido ao seu crescimento espiritual. Certo, mas no final do ano nós temos aí muita coisa a se pensar, né? A gente vive encontros e desencontros. Então, quando a família se reúne, quando nós estamos em conjunto com essa família, né? O que você pode dizer para esse desencontro? Vamos falar do desencontro familiar, daquele que se programa um encontro familiar, mas na realidade se torna um desencontro. Boa. Eu entendo como desencontro, muitas vezes vão surgindo alguns conflitos também. Então, por exemplo, você vai marcar um almoço, como muitos vão fazer, Sim. Jantares, né? Reunir os familiares, alguns vêm de outros estados, e você marca aquele ponto de encontro, aquele local. Aquele dia é um dia festivo, é um dia de alegria, é para ser um dia de celebrações. Certo. Mas você já reparou que há momentos, não sei se você já passou por isso, creio que sim,
Mas você está lá com a família reunida, alguém levanta um assunto impróprio. Dá um beliscão. Exatamente. Dá uma cutucada ali, é um partido político, é uma economia, é um time, o meu foi campeão, o seu não. De repente, o que era para ser um encontro satisfatório, com prazer, com alegria, se torna um desencontro. E aí alguém levanta da mesa chateado, brigado, e aí você começa a perceber que tudo aquilo que foi planejado para estarem juntos ali e desenvolver um tempo de comunhão e de alegria, o desencontro se tornou uma realidade. É verdade. E você não acha que nesse momento alguém tem que dizer, escuta, mas hoje nós estamos celebrando, né? A nossa vida, nós estamos celebrando um momento feliz. Perfeito. E se a gente fizesse isso? Hoje, inclusive, podemos dizer que é a pessoa madura. Eu sempre entendo assim, Lúcia, o que é maturidade? Maturidade é uma pessoa que desenvolve, por exemplo, a saber o tempo da renúncia. Ela cede. Uhum. Maturidade não é quem ganha uma briga. A maturidade vai desenvolver como nós podemos lidar mediante os conflitos. Como ela se comporta. Como ela se comporta. Então, a pessoa se comportou de uma forma ríspida, grosseira, imprópria. Essa pessoa pode estar revelando uns sinais de imaturidade. Então, na hora do conflito, alguém tem que se levantar e essa pessoa é a madura, né? Sim. E vai assim, gente, vamos administrar. Eu gosto muito, eu me inspiro muito no meu pai. O meu pai tem 70 anos e eu já entrei em reuniões dentro da própria igreja, lideranças, e às vezes o clima não estava tão bom. E o pai conseguia, com o dom de Deus, com a maturidade cristã, administrar aquele tempo e todo mundo saía rindo da reunião. Às vezes o clima estava tenso, mas ele entrava, dava uma palavra de sabedoria, uma palavra de alento, uma palavra de organização e de repente aquilo que era para ser um problema maior se reorganizou e a gente saía brincando, vamos almoçar juntos e até Mas hoje, ele é um líder, né? Ele é um líder. Eu o conheço, eu sei que ele é um líder. Isso. E às vezes falta um líder na família, né? Falta. Esses momentos ríspidos aí pode ter uma desavença antiga, né? E que traz à tona quando todo mundo está próximo. Existe diferença entre perdoar e reconciliar? Temos sim. Eu trabalho com o Isso dentro do tema que nós já estamos falando, claro, né? Isso, claro. Se nós formos falar justamente do desencontro e ali surgiu uma desavença, né? O que vai ter que acontecer? Um pedido de perdão e aí vai se reconectar novamente, vai se reconciliar. Então eu sempre trabalho assim, o perdão, ele é espiritual. Eu não posso trabalhar o perdão como algo emocional, porque se você me ferir, e na minha emoção eu falo assim, eu não vou perdoar ela jamais. Agora, se eu entender no crescimento, no desenvolvimento espiritual, de que o perdão ele é espiritual, todas as vezes que eu te olhar, o perdão é o quê? Ele não apaga, mas o perdão ele não permite mais com que aquela ferida me domine. Então, se você me feriu com uma palavra e eu libero o perdão, perdoo, aquilo não me governa mais. Então eu consigo me relacionar com você. Eu consigo te perdoar. Da mesma forma? Ou eu vou ter algum sentimento aí? Eu acho um pouco difícil você perdoar, né, se reconciliar e não lembrar. É possível? Alguns casos sim, outros não. Por exemplo, vou citar um caso dramático aqui. Vamos supor que haja um abuso dentro de uma família. Infelizmente, isso acontece. Sim. Aquela pessoa foi abusada. Ela pode perdoar o abusador. Mas como é que ela se relaciona? Como é que ela vai estar junto novamente? É um perigo. Por quê? Porque gerou um trauma. Então, o perdão, ele precisa ser liberado para não morrer com aquilo. Sim. Senão ela vai ficar com aquilo na mente dela. Ou aprisionando ela. Porque a ausência do perdão, na verdade, pode ser uma ofensa. Uma ofensa declarada e uma prisão instalada. Com certeza. Quem ofende, aprisiona. O ofendido também vive numa prisão. Vive numa prisão. Como você se liberta de uma prisão? Perdoando.
ou liberando perdão. Então aquele convívio não precisa mais existir porque existiu uma situação difícil, mas o perdão, ele pode ser liberado. E é um desafio atual, né? Talvez tenhamos pessoas aqui assim. Talvez você seja um quadro desse, de que foi abusado, abusada, sofreu alguma coisa, e a pergunta seja, preciso conviver com essa pessoa? Não. Reflita, pense, procure conselheiros, pessoas que são mais maduras, mas o perdão é de extrema importância para você não carregar isso para a sua história. O senhor falou uma coisa aí bem interessante. Eu acho que o desafio maior é ensinar os valores cristãos para as crianças, para aqueles que estão nascendo, né? Quando nós nascemos já de um lar cristão, você aprende o que é certo e o que é errado. Mas nem muitas vezes lá na frente a gente começa a dar uma escorregada, né? A gente sai do trilho. Mas a sua cabeça você tem certeza que você está fazendo alguma coisa errada. É mais fácil para um cristão perdoar? Olha, o perdão é um desafio para todo mundo. No entanto, para o cristão, ele tem, como eu falei no início, um padrão. Então, qual é o padrão para o cristão? É Jesus. Então, quando a gente consegue olhar para a cruz, ele perdoou os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida. Então, essa dívida só foi possível ser paga por meio do sangue de Cristo. Então, quando eu digo assim, eu não vou perdoar. O cristão que diz isso, ele está dizendo que aquele sacrifício na cruz não valeu a pena. Aliás, vou te cortar um pouquinho aí, vamos lembrar de uma coisa. Qual foi a mensagem, a oração, a única oração que Jesus deixou? Pai Nosso. O Pai Nosso. Você lendo o Pai Nosso e não recitando o Pai Nosso, que muita gente fala, decorei e vou falar. Mas leia o Pai Nosso de uma forma diferente. Relacional. Bom, se eu estou pedindo para Jesus me perdoar, para Deus me perdoar os meus pecados, como é que, se eu não consigo perdoar, como que eu quero que Deus me perdoe? Sim. Você sabia que tem um texto na Bíblia, em Mateus 6, fala que nós, quando estamos em contato, em conexão, orando ao Pai, e nós não temos aquele perdão ou perdoar alguém na terra, as nossas orações elas não são ouvidas, elas não são alcançadas, há uma trava. Então é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas estão falando assim, vou orar a Deus, vou falar com Deus, vou pedir a Deus, mas você não consegue se relacionar ou perdoar quem está perto de você. É igual aquela passagem que diz, né? Você tem um Deus invisível que você não consegue se relacionar ou tem dificuldade, como é que você vai se relacionar e dizer que ama a pessoa que está próxima de você? Ou então cobrar Deus, né? Poxa, pedi tanto e Deus não me ouviu, mas por que será? Isso. Exatamente por isso. Porque a pessoa, ela pensa no problema, é o que aconteceu. E Deus tem algo muito maior do que aquilo que aconteceu. Às vezes aconteceu uma situação que pode ser uma oportunidade. Eu sempre olho para crises ou crise como oportunidade. É um degrau. Eu posso vencer essa crise e eu subo aquele degrau. Eu não permaneço. E é interessante, todos que passam por crises e enfrentam e vencem, crescem e chegam na maturidade. É verdade. Então, crise, não pense que a crise é para matar você no deserto. A crise é uma oportunidade de você vencer dentro daquele deserto. Eu tenho uma colega de trabalho que ela disse assim que o mundo que ela vivia, ela não gostava. Mas a prisão, acho que era tão grande que ela sabia que ela não gostava. Mas no momento que ela falou para Deus, eu vou mudar, né? Ela mudou e ela está conseguindo vencer. Isso traz para a gente uma certeza de que Deus realmente existe e que você pode ser perdoado por Deus, né? Desde que o perdão seja liberado. Sim, a Bíblia nos mostra isso, que nós erramos, falhamos, nós temos um advogado.
E o nosso advogado é Jesus. Eu não posso dizer que eu sou perdoado sem antes saber quem é o perdoador. Então, quem é o perdoador? É Cristo. Sim. Então, por ele ter resolvido isso tudo, eu tenho acesso. Então, isso para mim fica mais leve, porque eu sei que ele já levou todo esse peso sobre ele. Eu ainda acho que a oração do Pai Nosso é a oração mais difícil que tem. Porque se você não decorou esse Pai Nosso ainda que você costuma falar, comece a ler, a entender palavra por palavra, que você então vai sentir Sim. que às vezes o nosso perdão vale ouro, né? Poxa, se eu perdoei, eu vou ser perdoado e posso alcançar aquilo que Jesus me prometeu. Então, para isso, nós temos sim que liberar perdão. E agora nós estamos chegando aí no mês de dezembro, Natal, tudo é muito bonito. Como que os pais podem aproveitar e ensinar seu filho sobre o Natal? Muito bom. O Natal, para nós, é o Cristo que nasceu. Então, diante disso, eu sempre exorto e encorajo os pais a instruírem seus filhos diariamente. Porque a vida, ela é diária, né? Como diz um pastor amigo, a vida é ao vivo. Então, diariamente, você tem princípios, valores, fundamentos. Eu sempre digo que nós temos os ombros, né? Sim. Para essa geração. Então, ela não vai começar no chão, ela já pode começar aqui nos ombros. É como uma plataforma. Meio caminho andado. Exatamente. Então, é o bastão. Pensa no atleta que está correndo, se movimentando, e aí tem um revezamento. Se ele parar, atrasou, eles perdem aquela corrida. Sim. Então, é no movimento. E é interessante porque quem está com o bastão na mão dá um grito. Ele grita para justamente o outro atleta do seu time pegar o bastão em movimento. Eu sempre encorajo isso aos pais. Nunca pense ou trabalhe você pegando o bastão, colocando num canto e o seu filho ter que pegar o bastão ou ter que achar o bastão. Não, é no movimento, aonde a gente pode passar o bastão em movimento e o nosso filho, a nossa filha darem continuidade a todos os fundamentos que nós ensinamos e exortamos e trouxemos para todos eles, né, para que eles possam dar continuidade a isso. Bom, você é pastor da Igreja Batista Alameda em Santa Felicidade. Então, lá você trata das pessoas na maturidade, Sim. né? No adulto, no jovem. Quando você chega no jovem, o adulto entende, a maturidade entende o que você está falando para aquele filho. Eles conseguem determinar o ensinamento que o pastor João Brito está dando ao filho deles, que é um caminho que eles também devem seguir em casa? Essa temática mexe comigo. Então, desde crianças até a idade maior, nós entendemos que todos precisam desse momento, desse acompanhamento, desse trazer, né, dessa vida para todos eles. E aí o que você perguntou é verdade. Olha que interessante. Quando nós falamos de gerações, estamos falando que o jovem, ele necessita, é uma obrigação dele aprender com os experientes. E às vezes nós vemos uma deturpação nesses tempos. O jovem ou o adolescente já diz, é a frase que a gente ouve, trabalhei com essa faixa etária há muitos anos, eu já sei, não precisa disso. É do seu tempo? É exatamente, isso aí é do teu tempo, é muito tiozão. E na verdade... Muito tiozão é bom. É, né? Tinha até uma propaganda da Fanta, né, do tio lá. Por quê? Porque às vezes nós entendemos que a gente já sabe tudo. É. E na verdade, quem está à minha frente já errou bem mais que eu, acertou bem mais que eu, e eu posso olhar e ouvir dessas pessoas conselhos. E hoje eu queria encorajar, talvez tenhamos jovens aqui, adolescentes ouvindo, busque conselhos. Salomão disse isso em Provérbios. Sim. A multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, tomadas de decisões, né? Vou casar, procura alguém, procure conversar com gente que está bem casada, pessoas que já têm filhos, famílias sólidas, consolidadas. Busque isso, você vai ver que você vai errar
bem menos. Então hoje é uma oportunidade de nós entendermos isso nesses dias. Busque conselhos. Então eu aprendo com os idosos. E os idosos, humildes. Tem Sim. idoso, né, que tem um pouquinho mais bravo, não quer se relacionar com jovens. Não, idosos, procure se relacionar com jovens. Vocês têm muitos ensinamentos para nos passarem. Eu amo aprender com os idosos. Verdade. A capacidade nossa continua. A gente nunca vai deixar de aprender. Não importa quantos anos a gente tenha, sabe, pastor? Sim. De repente lá, você escuta um jovem falar alguma coisa, aí eu que sou mais velha, eu digo assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Então a gente aprende sempre. Então eu acho que o relacionamento familiar é muito importante para isso também, né? Ter bons ensinamentos, ter bons amigos dentro da sua casa, né? Levar Perfeito. pessoas que têm capacidade de criar laços e que esses laços não se desfaçam por nada, porque o perdão existe, mas nem por isso eu vou ter que ficar brigando. Sim. Concorda? Perfeito. Essa sua fala agora é importante porque em muitos momentos os pais não estão sabendo com quem os filhos estão se relacionando. Sim. Então hoje a mídia, a internet, né, as redes sociais, eu tenho entendido que tem suas coisas positivas, Claro. obviamente, mas tem distrações demais. Então hoje a comunicabilidade, a conversa, o diálogo, né, os assuntos, a conversa à mesa, eu sempre destaco, estava aqui agora, sentados à mesa, conversando, isso precisa ser resgatado e o Natal está aí para isso. Sentados à mesa, dialogando, conversando, assuntos saudáveis e talvez na mesa ainda tenhamos pedidos de perdão. Sabe por quê, Lúcia? Na mesa tem cura. Verdade. A mesa tem restauração. Eu já pude perceber e presenciar momentos de curas de uma forma tão poderosa, de pais com filhos, de mães. E como é importante. Como né? isso é fundamental. E detalhe, quando isso acontece, aquela família compartilha, eles nunca esquecem daquele ato, daquele dia e daquele momento. Bem, para fechar aqui comigo, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Aonde? Sentados à mesa. Exatamente. Ele pegou uma toalha, um pouco de água, né, uma bacia e colocou o pano da cintura e foi lavar os pés, inclusive de gente que ia traí-lo, que ia negá-lo. E ele já sabia, né? E ele já sabia de tudo. Então veja a importância desse momento de comunhão. Eu acho que a importância também foi a humildade, Sim, né? Porque aí ele ensinou também a gente ser humilde, humilde. né? Porque às vezes dentro de uma pessoa muito bravona, muito cheia de si, Sim, você ser humilde, você quebra uma barreira. com certeza. A humildade, a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Mas os orgulhosos e soberbos, eles não irão prosperar. Então, há uma ruína preparada para os orgulhosos e soberbos, mas há uma exaltação para os humildes. Você me fez lembrar uma coisinha aqui que, olha, faz muito tempo, meu pai, lá no norte do Paraná, a gente, todo ano, nós nos reunimos, nós somos em 5 filhos, perdi meu irmão há pouco tempo, e nós nos reunimos nesse dia. Ninguém sentava à mesa antes do meu pai. Quando ele chegava, fazia oração e todos ficavam sentados, junto, né? Ele começava a se mexer na alimentação, minha mãe compartilhava os pedaços de frango. Gente, que delícia que era. Espero que vocês aí de casa tenham essa oportunidade do seu pai, da sua mãe, poder abrir a porta da sua casa e receber. Eu estou emocionada. Que bom, Porque isso. falar de um passado tão lindo, tão gostoso, é muito bom. E a gente pode trazer esse passado para cá, Sim, né? com A gente certeza. pode recriar bons momentos. É disso, né, pastor? E como é bom trazer isso para a geração mais nova. Às vezes minha filha não sabia o que era bola de gude, soltar pipa, né? Contar coisas engraçadas, como que meus pais se conheceram, como que a gente se conheceu, trazer isso lá de trás para o presente é muito importante. E
você tocou num assunto muito importante, que é essa valorização do passado, não ficar preso lá, mas trazer aquela essência, Isso. aquilo que é bom e como isso Fazer precisa... florir novamente, Sim, né? Exatamente. Deixar um pouco de lado todas as coisas bonitas que a internet mostra, Sim. né? A realidade aí é difícil, mas não é impossível da gente viver em comunhão com todo mundo, né, pastor? Com certeza. Pastor, nosso tempo acabou. Meu Deus. Eu vou abusar de você. Vou te dar mais um minutinho para você deixar uma mensagem bem esclarecedora para quem aí está em conflito com a família. A Bíblia mostra no livro de Gênesis que o mundo começou com uma família. E é interessante porque essa família desobedece. E depois de tanta iniquidade, Deus vem e destrói toda a terra e começa e recomeça a humanidade de novo com uma família, que foi a família de Noé. O tempo passa e nós temos outras famílias que vão vindo e nós temos diante desses anos uma nova família que vai receber o Messias. O Espírito Santo gera no ventre de Maria o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi cuidado por uma família. Mas sabe, o melhor também está por vir, porque no final de todas as coisas, a Bíblia diz em Apocalipse, de que o noivo vem buscar a noiva, Cristo vem buscar a sua igreja e vai terminar tudo muito bem, uma morada eterna com Ele. Se Deus quiser. Então, pessoal, nosso programa foi de reflexão. Espero que você aí de casa reflita um pouquinho sobre a sua vida, sobre a condição que está a sua família e aproveite desse programa para pedir perdão, para ser perdoado. E eu espero você no próximo programa.